Era incrível. Eu chorava muito porque Deus, eu sabia que Deus estava falando comigo. Eu sabia que aquilo ali era para mim. Parecia que aquela pessoa estava pregando para mim. Eu me via naquele contexto e eu não sabia ainda o que, que era que ia vir, mas eu sabia que Deus estava falando comigo. E eu focava, na verdade, apenas no fim da história, né? Porque a gente quer chegar lá e dominar, a gente quer conquistar. E eu não focava no processo, porque Deus nem permite, né, que a gente veja o processo, senão a gente desiste, na verdade. Se ele mostrar o processo, a gente não anda, a gente não sai do lugar, a gente volta atrás. E o Senhor quer que a gente ande, que a gente confie nele. O Senhor quer que a gente acredite que ele está no processo. Ele quer que você pense e acredite que ele não desistiu do projeto que ele tem na sua vida. Porque ele te ama, porque ele está com você, porque aquilo que ele planejou só depende de você se cumprir, porque a palavra já foi liberada. A palavra já foi liberada. Agora, não é porque a palavra foi liberada que automaticamente ela vai acontecer. A gente precisa se engajar, a gente precisa estar em aliança, em concordância com o Senhor. A gente tem que fazer essa parceria, né? E nós precisamos estar focados nisso. Não desista, por pior que seja a batalha, por pior, mais árdua que seja a batalha, o Senhor ainda está nesse processo, ainda não é o fim. É isso que eu quero te dizer nessa noite. Eu sei que eu e você temos muitos sonhos frustrados, muitos, e muitos sonhos a realizar, e muitos que nós realizamos também. A gente não pode focar apenas nos fracassos, porque todas as pessoas que venceram, elas não desistiram. Tiveram muitas batalhas, muitas lutas no caminho, mas elas continuaram até conseguir, né? Quantos sonhos nós foram roubados, né? Quantos sonhos foram esquecidos, abandonados, quantos sonhos abortados no meio do caminho. E eu vou insistir com você que perseverança é a chave. A história de José, eu sabia que seria a minha história, em boa parte, né? Eu só não fui vendida pelos meus irmãos. Eles me jogaram em poço, né? Pelo menos alguns que eu sei, né? Às vezes a gente joga uns dos outros nos poços da vida, nos cativeiros, sem saber. Mas minha família é uma família abençoada, unida, a gente se ajuda, né? É uma família grande, 12 irmãos, como a família de José, né? Então nós somos um time de futebol também. Deus nos tem abençoado, uma família abençoada, uma família que tem lutado, tem enfrentado muitas batalhas, mas que o Senhor está no processo e ainda não terminou. Ele está no processo, ele vai nos atravessar esse rio, nessa ponte que vai nos levar para o outro lado, né, como a música falou. E eu ainda não tinha percebido que nessa jornada seria uma jornada de sofrimento, de dor, de rejeição, de aflição, de angústia, de humilhação, de injustiças. E eu sei que tem sido assim com você também, não é mesmo? A sua caminhada até aqui tem sido dura, tem sido árdua, como foi a de José. E demorou, não foi de um dia para o outro. Passaram muitos anos, né? É interessante que no processo nós fomos colocados em Lodebar, aquele lugar do esquecimento. E a gente olha para o lado e a gente pensa assim, meu Deus, Deus esqueceu de mim. Será que ele não está me vendo? Parece que tudo na vida dos outros está caminhando e a minha está parada. A gente se sente sozinho, né? Parece que a vida dos outros estão indo tão bem, então normalmente está caminhando, a grama está verde, a gente só vê a seca do nosso quintal e a gente pensa que Deus esqueceu de nós. E nós podemos ver que a história de José, contada em Gênesis, ela foi cortada, ela foi interrompida no decorrer da história. Pode ver que Deus ficou 2 anos, deixou José no canto lá e foi falar de outras coisas, dos outros irmãos, outras batalhas. Pode ler lá que você vai entender. Assim como é na nossa vida, a gente se sente jogado em um canto. Ué, Deus falou e agora? Cadê? Eu estou aqui sozinho, não sei o que fazer, não sei para onde que eu vou, como se ele não estivesse lá. E a gente que pensa, a gente sente porque a dor, a aflição nos faz descrer, às vezes, da palavra que Deus nos deu um dia, não é verdade? Mas o Senhor está lá, Ele está vendo, Ele está no processo. E perseverança é a chave, eu vou insistir nisso até o fim. Quem persevera, vence, né? Quem desiste já perdeu, você tem que estar firme até o fim. Só alcança o propósito quem suporta o processo. Deus não pula etapas. Ele não vai colocar você lá de um dia para o outro. José sofreu muito para chegar onde chegou. E nós temos sofrido muito também para chegar onde nós temos o lugar para chegar, aquele lugar que Deus determinou para as nossas vidas. Por isso quer dizer, não desista, continue lutando, que Ele vai te ajudar. E suportar o processo não é ficar batendo a cabeça no muro das lamentações, né? Não é ficar se martirizando, se vitimizando, acusando Deus e o diabo, acusando tudo e todos. Isso só vai te manter no cativeiro, no marasmo, naquele lugar parado que você está.
Quantas vezes nós ficamos parados na nossa vida sem avançar por causa disso? E a palavra de Deus fala, levanta e anda. Em nome de Jesus, levanta e anda. Eu levantei e andei, você tem que levantar e andar. A gente não pode ficar prostrado. Eu, graças a Deus, eu nunca fui uma pessoa de murmurar muito, nunca fui murmuradeira e nunca fui de descrer. Eu posso sofrer, passar o que tiver que passar, eu choro no colo do Pai. E eu fico sozinha lutando, Deus não tem culpa de nada, o diabo é culpado, o marido é culpado, o filho é culpado, todo mundo é culpado, menos Deus. A gente tem que tirar Deus desse processo, porque o inimigo vem nos nossos ouvidos com aquele cochicho, cadê teu Deus? Ele esqueceu de você, olha a sua vida como que tá, cadê a promessa? E aí você fica ouvindo aquilo, se você dá ouvido a isso, toda vez que, quando o inimigo vinha me acusar, ou trazer essas palavras de derrota, eu falava, Satanás, cala a boca. Deus é bom, eu não estou entendendo nada, não sei por que está assim, não sei que tanto tempo que vai demorar esse deserto, mas eu sei que Deus é bom, Ele me ama e Ele vai me dar vitória. Nunca, essa foi sempre a minha palavra. Graças a Deus, que Ele me deu uma fé inabalável, mesmo quando eu estou abalada. A fé tá lá firme no Senhor, porque a gente é carne, a gente também sente os baques, os ataques, e não são poucos, né? Todos nós somos atacados dia e noite. A gente tem um inimigo que não descansa. Mas o bom é saber que o nosso Deus também não dorme. Ele nos guarda dia e noite, senão a gente já estava morto no caminho, né? Porque o inimigo não desiste de atacar. E quando a gente tem um plano, quando Deus nos dá um projeto, às vezes a gente tem sonhos, a gente pensa que é nosso. Mas Deus coloca no nosso coração os sonhos, os projetos. É Ele que coloca. O diabo não vai colocar projeto para você alcançar nada na sua vida. E às vezes você fala, eu quero ser uma juíza, quero ser uma advogada, quero ser uma médica. Mas você está estudando para isso? Tem gente que fala, eu quero ser uma juíza, uma discípula minha no Brasil, muitos anos atrás, uns 20 e tantos anos atrás. Ela falou para mim, eu queria ser juíza. E eu olhei para ela e falei, você está fazendo o quê para ser uma juíza? Se você não está nem na escola, nem no college, como é que você vai ser uma juíza? Nem advogado você vai conseguir. Então a gente tem que arregaçar as mangas. Ó, suor, não cai do céu. Deus dá a promessa e nos dá força para lutar, e é batalha. Tem que estudar, tem que sacrificar fim de semana, tem que sacrificar prazer, luxo, tem que salvar dinheiro. A gente tem que fazer tudo que tem que fazer para alcançar o processo, porque não é automático, não cai do céu. Deus falou que estaria conosco, mas Ele falou, tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não falou, olha, vai ser tudo fácil, a promessa já está aí, você só tem que usar o braço e esperar. Não. Ele falou, anda, eu estou contigo, eu te ajudo, eu te esforço, eu te sustento com a minha destra fiel. Não é verdade? É isso que a gente tem que saber. Então, estude, faça um curso profissionalizante, faça alguma coisa, seja um bom funcionário se você está trabalhando para alguém, seja exemplar, porque a pessoa vai te reconhecer, vai te colocar no lugar mais alto. Se você é relapso, se você rouba o horário do patrão, se você é relapso, você não está nem aí, só quer cumprir o seu horário. Se alguém liga na empresa, você fala, eu só trabalho aqui, quer dizer, eu não sou parte. Você não tem como Deus te colocar no lugar de excelência. Então, a gente tem que se esforçar dentro do que a gente pode, fazer o melhor, porque aí o Senhor tem como nos colocar no lugar que Ele planejou para nós. Amém? Se esforce, se dedique. E tem ambição, tem uma visão, tem um alvo. Ambição, em certa medida, é bom, é você querer alcançar alguma coisa. Isso dá força, dá esperança. Você tem que ter um alvo. Quem não tem alvo não tem onde chegar. Qualquer lugar tá bom e qualquer caminho te leva para qualquer lugar. Então a gente tem que traçar um alvo. Realmente a gente tem. Eu paralisei muito na minha vida em questão de estudar, de aprender mais coisas. E hoje eu olho para trás e falo, nossa, quantos anos desperdiçados, né? Que eu poderia ter aprendido tanto, me especializado em alguma coisa, sei lá. Alguma coisa a mais eu podia ter feito, eu não fiz. Mas ainda é tempo. Tem gente aí com 60, 70 anos entrando na faculdade. Eu admiro demais. Essa coragem, eu não tenho nem tem muito ano para isso. Mas quem tem, vai em frente. Se você tem força, tem vontade, Deus vai te ajudar e você vai entrar. Né? Tem ambição mesmo, tem um alvo e vai atrás dele. Eu sou uma pessoa teimosa, obstinada, né? Pensa numa criatura obstinada. E eu não acho que é pecado, não, porque, sabe, quem se esforça, quem quer, quem persevera, quem bate até abrir, esse tem chance de chegar. E eu morro na batalha. Quem me conhece sabe, eu não desisto, não. Estou sangrando, os pés sangrando, eu não saio da caminhada. Estou triste, estou chorando, estou agarrada com o papai lá. Eu chamo meu irmão mais velho, vai lá, me ajuda, dou um grito. A gente não é super-herói, a gente não é Mulher Maravilha, né? Não é o Superman para o homem que está aí. A gente é ser humano, mas a gente tem um que é maior do que o inimigo. A gente não é maior do que Satanás, não. Não adianta pensar que é, mas Jesus é.
O nosso Deus é maior do que ele. E ele nos dá autoridade para vencer ele, em nome de Jesus. Não na nossa força, não com o nosso entendimento. Nós precisamos realmente confiar e continuar lutando em nome de Jesus, não confiando, estribando no nosso próprio entendimento, no nosso conhecimento teológico, na nossa formação acadêmica, mas isso tudo é bom, mas o principal é a unção do Espírito Santo. O principal é o poder de Deus na sua vida, porque a unção aparece. Você não precisa fazer nada, a unção aparece. Sabe, carne fede, meu irmão. Quando é carne fede, as pessoas vão olhar e dizer, meu Deus, não adianta você pensar que está agradando e não está. Às vezes o Senhor está te olhando e falando, vai na tua força aí, vai no teu braço, vai na tua justiça própria. E a gente, às vezes, né, é dado a isso. A querer resolver do nosso jeito, a querer achar que a gente dá conta sozinho. Não dá, não dá não. A gente tem que ir com o Senhor do nosso lado. Precisar dos anjos para nos ajudar e continuar orando, perseverando, confiando no Senhor todos os dias. Quando eu tinha 18 anos, eu sou uma pessoa que escreve poesia, né? Desde adolescente. Deus me inspira sempre para escrever. E eu escrevi uma poesia que dizia assim: ser feliz, é bem pequenininha, ser feliz é ter tudo e ter nada. É buscar o que falta, é se ter o que quis. Eu busquei, encontrei, se me falta, terei, sou feliz. Olha, eu tinha 15 anos. O que eu estava escrevendo? Será que eu já tinha alcançado? Não, até ali naquele momento, eu estava satisfeita em algum ponto da minha vida, que eu não lembro o que era mais, mas eu estava. Mas a minha satisfação, eu era feliz porque eu sabia, eu tinha essa convicção, essa fé dentro de mim, desde que eu nasci. Parece que eu nasci com essa. Todos nós, Deus dá uma medida de fé, não é verdade? E eu tinha uma fé, uma coisa dentro de mim que eu nem entendia direito. Eu sabia que Deus ia me ajudar. Quando eu estava passando luta, passando aflições, eu chorava, às vezes, uma noite inteira, sem saber porque eu estava chorando, mas eu falava, Deus vai me ajudar. Eu não era cristã, não conhecia a Bíblia, não ia à igreja ainda, a gente tinha parado, a gente era católico, parou de ir à igreja, mas eu ficava naquela luta interior, uma busca de Deus que nunca cessava. Mas eu tinha aquela convicção, aquela fé, Deus vai me ajudar. Amanhã eu vou amanhecer bem. E a luta passava, eu nem sabia por quê. Eu sou intercessora nata, eu nasci intercessora na fé. Eu acho que eu já era, antes de eu saber antes de eu ser cristã de fato, antes de eu conhecer o Evangelho, antes de eu conhecer a Bíblia, eu tinha uma convicção de que Deus estava comigo, eu não sei explicar. Uma convicção de que eu não era especial, mas eu era diferente. Eu sentia que eu era estranha, as pessoas viam isso em mim e falavam, você é esquisita. Você não é normal. E eu me achava mesmo, não sou normal mesmo, não. Tem alguma coisa errada comigo. Porque eu não tinha discernimento espiritual. Mas com o caminhar, e hoje olhando para trás, sabe o que eu vejo? A mão do Todo-Poderoso. Quando o Senhor te separou no ventre da tua mãe, como Ele me separou, Ele está na nossa caminhada. Não importa onde é que você está. Se está na Umbanda, na Quimbanda, na Sembanda, no Candomblé, não interessa, em qualquer lugar. Ele está lá, sabe? Porque uma hora Ele vai te tirar de lá e colocar no caminho. Porque às vezes você foi criado numa religião errada, como eu fui também. Foi criado num caminho que não tinha conhecimento e entendimento de Deus, não tinha conhecimento da palavra. Mas o Senhor nos ama a todos. Ele ama toda criatura e o projeto dele há de se cumprir nas nossas vidas, se a gente permitir que o Senhor trabalhe em nós. Amém? E aos 15 anos, então, eu escrevi essa poesia. Outra poesia que a Tayana gosta muito, sempre fala que quer pôr essa poesia no livro dela, eu falo uau para mim mesma, porque como que uma criança de 15 anos escreve uma coisa com essa profundidade, se não for inspirada? Porque eu não tinha esse conhecimento. Eu era muito profunda, eu sempre fui uma pessoa de filosofar, de falar de Deus, da lua, das estrelas, da profundidade da alma. Eu nem psicóloga sou, nunca fui, mas meus papos eram muito profundos desde a adolescência. Eu tinha um amigo do mesmo jeito que eu, ele era muito filósofo, muito profundo, a gente conversava até de madrugada às vezes. E um dia eu escrevi uma poesia que chama Utopia. Vê se uma criança de 15 anos, essa aí, Tayana, vê se uma criança tem condição, de onde que eu tirei isso? Não foi inspiração, gente, olha só. Utópica vida daqueles que não nasceram, aqueles que não despertaram, não se descobriram por si, que prosseguem na vida estudando passos alheios e não buscam outros meios de autoafirmação. Não caminham com os próprios pés, não usam as próprias mãos. Hei de buscar-me com as próprias forças. E assim, quando eu souber de mim, eu poderei dizer que as pedras em que pisei e os obstáculos que não venci foram o meu desafio, que me fizeram lutar e jamais desistir. É muito forte, não é verdade? Para uma criança. Quer dizer, eu já tinha essa garra dentro de mim que Deus me deu, porque quem sou eu, né? Da onde que eu ia tirar isso se não fosse do Senhor? Né? Uma vida sofrida, uma adolescência sem autoestima, sem se sentindo não, se sentindo sem amor.
né? Porque uma família de 12, os pais têm que acudir daqui e dali, passa muita crise financeira, no sertão da Paraíba, né? E a gente é criado mais um no meio do bando. É uma família boa, amorosa, em certo ponto, mas tipo assim, é mais um no bando. Então eu sempre carreguei uma carência afetiva muito grande na minha vida. Mas o Senhor estava comigo. Eu senti o amor de Deus na minha vida, não sei te explicar, mas ele estava ali, né? E aí eu percebi que realmente experiência é caminho andado, né? E perseverança é a chave. Amém? Quem luta vence. Um dia, se você não desistir, você vai vencer. E como eu sempre digo, quem desiste já perdeu. Eu morro na luta. Não quero, se eu morrer, eu vou para o céu, estou feliz. Então eu cumpri o propósito de Deus na minha vida. Porque às vezes tem coisa que é o que quero, tem coisa que é projeto só meu. E Deus vai cumprir o propósito dele na minha vida, porque ele é fiel para cumprir todo o propósito da promessa das nossas vidas. Amém? Então, agora, se for só a introdução, vamos entrar na palavra, que é em Gênesis 37, 1. Que eu vou só, como eu disse, só pincelar para a gente andar rápido aqui, né? Sobre as tramas dos irmãos de José, né? O que aconteceu? José era o queridinho do papai, e sempre tem aquele ciúme dos irmãos, né? Aquela inveja. José, o pai deu uma túnica talar de mangas colorida, né? De mangas largas, e os irmãos ficaram com raiva, porque só José tinha uma túnica daquela. E o José era o alcoviteiro da família, era o fofoqueirinho, né? Tudo que ele via dos irmãos, ele corria e contava para o pai. Então, ele provocou muita raiva dos irmãos por causa disso. E o pai mandava ele para espiar os irmãos. Então, ele ia, vai lá e vê o que está acontecendo e volta e me conta. Ele ia lá e contava. Até que um dia ele começou a ter uns sonhos, né? E os sonhos de José incomodaram. Porque a nossa palavra é sobre sonhos, né? E os sonhos incomodaram, eles ficaram mais indignados ainda, mas com raiva, querendo matar José. E eles fizeram um plano, os irmãos, né? Imagina, se fossem os inimigos, era só os irmãos, né? E eles tramaram. Então, eles tramaram a morte, eles queriam matar. O primeiro plano era matar, mas o irmão mais velho falou: não vamos colocar a ele no nosso irmão, não vamos sujar nossas mãos com sangue. Vamos colocar ele na cova ali, ou vamos colocar ele em algum lugar, depois o outro não tira da cova, ele vai morrer lá e vai requerer o sangue das nossas mãos. Então, foi aquela batalha, dando um jeito de sumir com José. Só que jogaram ele no calabouço, depois não tira ele, depois passou uma caravana, opa, vamos vender. Vendeu ele por 30 moedas de prata, igual vender Jesus, por nada, por uma merreca de dinheiro, para ficar livre dele. Pegou a túnica, matou um animal, todo mundo sabe da história, né? Estou relembrando. Sujou de sangue, levou para o pai, que era o xodó dele, né? Era José e Benjamim, o caçulinha. Chegou, olha, seu filho morreu, acho que seu filho morreu, porque a gente encontrou isso aqui. O pai já decretou na hora, morreu, meu filho morreu. E pranteou José até morrer, até quase morrer, né? E assim foi a história de José. Com 17 anos de idade, ele foi vendido pelos irmãos. Às vezes, as pessoas que nós amamos não estão preparadas para ouvir os nossos sonhos. Eles não estão preparados. Imagina os nossos inimigos. A gente vai lá e conta, aí que o inferno levanta mesmo. Porque aí vem inveja, vem afronta, vem desânimo, vem, olha, para que é isso? Está sonhando grande demais. Quem é você para conseguir, para realizar? Não vai dar certo. E você, às vezes, está bombardeado e, às vezes, você cede. Quantos de nós desistimos de alguns projetos por causa disso? Então, se você desistiu, está na hora de retomar os seus projetos, os seus processos. Amém? Porque isso tudo gera inveja, conspiração. Foi o que aconteceu na vida de José. E eu poderia dizer assim, não conta não, guarda seus sonhos só para você, né? Tem uma música linda que eu amo muito, que eles falam, só conta para Deus. Mas acontece que às vezes o contar é Deus empurrando o processo, porque até quando o diabo levanta contra, Deus trabalha a favor. O diabo é empregado de Deus. Se Deus permitiu que o inimigo colocasse obstáculo, você não alcançaria o seu processo. E às vezes o inimigo, pensando que está vencendo, ele está ajudando no processo. Quando ele pensou que Jesus morreu derrotado na cruz, era o projeto de salvação da humanidade inteira, e o diabo estava lá, yes, festejando. Mesma coisa, acontece com a gente. Não desista, continue, acelera, vai para o alvo. Né? Então eu falo, às vezes contar, Deus vai acelerar o processo. Às vezes não, às vezes você tem que orar e falar assim, eu conto, eu deixo quieto, vou orar, porque às vezes é para contar, às vezes não é para contar. E também nunca conte para todo mundo, conte para quem vai te torcer, para quem vai te empurrar para frente, para quem vai te ajudar. Porque o que tem de invejoso, até dentro de casa, meus irmãos, a gente sabe. Olha, José teve os piores inimigos dentro de casa, não foi no vizinho, nem no trabalho, foi dentro de casa. E às vezes, infelizmente, fica inveja, é um sentimento que brota, não é porque a gente quer, não. Às vezes sem querer, porque aquele sentimento de derrota, o outro está crescendo e eu não estou. Né? Tem um ditado do mundo, quando eu era adolescente, eu escrevi no meu caderno, que eu achei aquilo incrível. Eu falei, meu Deus, coisa pesada. Mas diz assim, quando o meu irmão cresce, morre um pedaço de mim.
Falei, misericórdia, o que é isso? Mas sabe por quê? Dentro de nós dá um sentimento de frustração. O outro tá feliz, o outro tá ganhando dinheiro, casou, comprou casa nova, tá no carrão, tá viajando para a Flórida, né, para Disneylândia, para onde quer ir, tá uma família linda, tem saúde, e eu aqui. Então, assim, dentro da pessoa, às vezes nem é uma inveja de querer tomar da pessoa, mas é aquele desejo, por que eu não? Aquilo mina também, sabe? Então a gente tem que querer o que é nosso, porque eu nunca tive, graças a Deus, não tenho inveja, não. Eu tenho outros defeitos, inveja eu não tenho, não. Eu vou para Deus e falo, Senhor, que lindo. Eu fico tão feliz de ver Deus usando as pessoas, abençoando. E eu falo, eu também quero a minha parte, o que é meu, né? E assim a gente tem que seguir em frente. Porque o inferno, ele se levanta contra nós, mas o céu conspira a nosso favor. Por isso que você não pode desistir. Você tem que continuar lutando, porque você não morreu. Quando um dia chegou uma pessoa, e amada, chegou para mim e falou assim, você não está vendo que tudo que você planejou deu errado? Todos os seus projetos foram para o chão? E eu estava arrasada, porque eu olhei e falei, Deus, por quê? Tudo que eu planejei deu errado esse ano, tudo foi para o chão, olha como é que eu estou arrasada, chorava, triste, e o diabo usa a boca, né? Sempre vai, e é quem está perto, quem está longe ele não vai usar. Aí você não está vendo que todos os seus projetos caíram no chão? Deu em nada. Me segue, faz o que eu quero que vai dar certo. Eu falei, peraí, eu morri ainda? Eu estou morta? Me espera, me aguarde. Limpando as lágrimas e falando, me espera que você vai ver. E aí, passaram dois anos, o que Deus fez na minha vida e está fazendo, eu fico assim impressionada. Por quê? Quantos anos de batalha? Mais de 20 anos, não foi ontem, não. Não cheguei aqui agora de paraquedas, não. A batalha, eu estou indo, ó, na labuta, apanhando o cão e batendo toda hora. Mais de 20 anos, como você também. Apanhando e batendo, porque a gente não desiste, né? A gente vai para briga. Eu vou com o pau na mão, com a espada e vou batendo. Mas a gente leva lapada, né? A gente é ferido na estrada. Mas continue fiel, continue até o fim, que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. E ele vai te levar para aquele lugar se você não desistir. Amém? Perseverança. E sempre vai haver aqueles para desencorajar. Não escute esses aí. Se você tem um projeto no seu coração que Deus colocou, continue crendo. Não importa o que está acontecendo, está tudo contrário. Nunca que eu tenha recurso, como que eu vou alcançar? Não. Você vai crer que o Senhor vai te levar, porque Ele vai te levar se você continuar. Se você desistiu, você já perdeu, então não tem como. O jeito é lutar, né? E se você morrer lutando, você vai ter galardão no céu, porque o Senhor viu a sua perseverança. Que você, a gente não tem, olha, a gente não tem o que perder, a gente só tem para ganhar. O Senhor falou que nós somos mais que vencedores, por meio de Jesus que nos amou. Então a gente continua lutando, o que a gente alcançar, amém. Mas o que não alcançar, os nossos alcançarão, vai ser herança, vai ser para aqueles que você plantou a semente de esperança, de fé. E continua. Moisés morreu sem ver a terra prometida. Foi prometida para ele. Mas o que ele fez no processo? Feriu a rocha. Então ele não entrou por causa dele, não foi por causa de Deus, não. O plano de Deus era que ele entrasse. Então, às vezes, a gente fere a rocha no processo, que é Jesus, e a gente, às vezes, não cumpre. Mas acontece que quem creu herdou a promessa, herdou a terra prometida. Amém? E nós vamos herdar em nome de Jesus de uma maneira ou de outra. Porque a terra pode ser aqui na terra e pode ser no céu. Então a gente vai herdar ou daqui ou de lá ou as duas. Isso aí é com Deus, né? Então vamos continuar crendo. Em Gênesis 39, 1. Bom, eu falei de 37, 1, que era a trama dos irmãos de José. Agora eu vou falar da casa de Potifar e o assédio sexual. José sofreu tudo isso, anos de sofrimento, apanhando. Depois ele foi trabalhar na casa de Potifar, que é alívio, né? Opa, foi lá e tal. A mulher tenta seduzir, levanta uma conspiração contra ele, ele vai preso. Mais lapada, mais batalha, mais anos de sofrimento. Mas José não desistia. Nunca tem na Bíblia uma palavra dizendo que José ficou murmurando, praguejando, porque cadê o Deus do meu pai que falou isso? Cadê o Deus que me deu aqueles sonhos? A gente não vê na Bíblia, mas dentro dele, com certeza, ele teve questionamento, com certeza ele teve dias maus, com certeza ele chorou muito, mas ele continuou tendo fé e continuou sendo bom no que ele fazia, onde ele estava, Deus abençoava, porque ele era bom, não eram as circunstâncias que mudavam ele continuava lutando e o Senhor abençoava, amém? E aí aconteceu o quê? Ele foi tentado sexualmente. Tentação não é pecado. Pecado é cair na tentação. Jesus falou que ele nos dá escape. Então foge. Está sendo tentado sexualmente, está sendo tentado para roubar, está sendo tentado para enganar, para mentir, foge. Porque o escape Deus dá. Agora, se a gente cair, aí é pecado. Porque tentação não é, mas cair na tentação é pecado. Então que a gente se fortaleça para não cair na tentação. Em Gênesis 40, do 1 ao 23... José na prisão foi crescendo, caiu na graça do carcereiro, foi crescendo, começou a gerenciar lá dentro, quer dizer, Deus sempre abençoou José onde ele fosse, né? Pela perseverança dele.
E aí teve o copeiro-chefe do faraó e o padeiro-chefe do faraó preso, porque aprontaram lá no palácio. Os dois tiveram um sonho, José revelou o sonho dos dois. Né? E o copeiro-chefe foi absolvido, ele falou, você vai voltar a ser restituído na sua posição. E o outro foi, ó, cabeça cortada. José falou para ele, você vai morrer. E foi condenado. Então, sempre vai ter um sonho assustador, né? Um sonho que vai ser precisar, naquela época, né? Precisava de alguém para revelar, né? As pessoas naquela época não tinham como ir para Deus orar e pedir uma revelação. Deus usava os profetas, né? E aí o que aconteceu? José falou para o copeiro, olha, lembra de mim quando você chegar lá, fala de mim para o faraó, né? Aí ele, não, tá, chegou lá, ó, esqueceu, né? Esqueceu. E José ficou preso lá, esquecido. Mas Deus é bom e Deus não parou o processo. O faraó também teve um sonho tenebroso. Ficou apavorado, ninguém pôde, nenhum dos magos, ninguém pôde traduzir, né? Interpretar aquele sonho. Aí o copeiro lembrou, tem um cara lá na prisão chamado José, que ele interpreta sonho. O faraó mandou correndo, buscou. José falou que o Deus que ele servia, ele interpretava, mas o Deus que ele servia daria para ele a interpretação. E Deus deu. O que aconteceu? José teve o sonho revelado das 7 vacas gordas e as magras comiam as gordas, as 7 espigas mirradas e as 7 espigas boas. Quer dizer, as magras comiam as vacas gordas, as 7 espigas mirradas comiam as espigas boas, e o faraó ficou em pânico. O que é isso? Ele não sabia. E Deus falou, o sonho é um só. Escassez, vai vir um tempo de seca, um tempo de fome na terra. Então, o Senhor levante um homem de confiança, um homem competente, trabalhador, de confiança, que vai ajuntar no celeiro para o tempo da seca, da fome. E o faraó ficou encantado, porque Deus, né, já moveu no coração dele, e ele falou, você vai ser esse homem, ungiu José. Depois de faraó, ele era o primeiro, ele era como governador do Egito. Depois de faraó, pôs o anel no dedo dele, pôs roupas de linho, né, e colocou ele para reinar. Agora, isso aí, o que aconteceu? Nesse processo, foi o começo da restauração da honra, da dignidade, da restituição, da prosperidade, da autoridade, a vida restaurada. Deus começou a ungir, a trazer na vida de José aquilo que lá atrás ele escutou e que talvez todo mundo estava falando, cadê, né? Cadê teu Deus? Cadê a promessa? Cadê a palavra? E Faraó mudou o nome de José para Zafenate Paneia, um nome egípcio que quer dizer Deus fala e ele vive, o revelador de segredos, aquele que sabe coisas. Tem muitas traduções, cada um acha que é uma coisa, mas é mais ou menos isso daí. Então, esse nome foi mudado porque já era outra etapa na vida dele, né? Ele era o mesmo sonhador, mas agora ele estava num degrau mais elevado, Deus colocou ele acima. E em Gênesis 42, do 1 ao 38, continua o processo de cura de José, porque até então ele foi restaurado, casou, teve os filhos, mas a família dele, que feriu, estava para lá, o pai sofrendo a perda dele, chorando o luto. Nunca mais Jacó teve força por causa da perda dele, achando que ele estava morto. E o que aconteceu? A fome foi lá na terra dos pais, na terra dos irmãos. E aí ele falou, fiquei sabendo, né, que lá no Egito está tendo comida, vamos lá comprar. Então, Jacó mandou os 12, né? E ficou só Benjamim em casa, que era o xodózinho dele, ele teve medo, né, de perder o último queridinho dele. Mandou os outros filhos, os outros 10. E eles foram lá. E Deus não pula etapas, né, desse processo. Ele estava em todo esse processo, Deus estava ali. Ainda que a gente acha que ele não está, José também achava talvez que não estava, ele não estava entendendo nada, só sofrendo. Mas Deus começou a restaurar, já deu um ânimo novo, né? E ele levantou a cabeça. Até o capítulo 48, vai se narrar todo o processo dessa história de José. O processo de cura, de honra, cumprimento das promessas. Porque os sonhos que ele tinha contado iam começar a se realizar, né? Completar o processo, né? O fim. Então, vale a pena lutar até o fim. Vale a pena acreditar, não desistir, confiar no Deus que fez a promessa, que ele é fiel para cumprir. José podia ter abortado o processo. José podia ter escrito uma história diferente, de perda, de amargura, né? Ele poderia ter ficado com ódio de Deus, com ódio dos irmãos, com uma amargura no coração, com falta de perdão, com revolta, com revanche, armando uma cilada, querendo dar o troco, né? Como muita gente faz. Ficar amargurado, ficar se vitimizando. Ele podia ter ficado lá, mas olha aí, o que eu fiz por isso? Eu sou bom, eu não fiz nada errado.
né? Que às vezes a gente cai nessa cilada do Satanás. Não adianta, Deus, ele vê todas as coisas, ele está no processo, amém? Mas José escolheu ter fé, escolheu crer, escolheu perdoar, ainda que doía nele, ainda que estava confuso, ainda que não entendia nada, ainda que estava solitário. O processo é doloroso, mas a vitória é certa se você perseverar. Porque a palavra fala, vai vencer aquele que perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Salvo de quê? Das lutas, do inferno, das aflições, das perdas. Então a gente tem que continuar crendo, né? Amém, meus irmãos? Então, se eu quero cantar uma música agora para incentivar aqueles que estão sentindo assim, desmotivados ainda, que estão pensando por que aconteceu. Porque muitas coisas que aconteceram na nossa vida foi por culpa nossa. Saul tinha uma promessa tremenda, ele abortou. Ele se virou contra Deus e virou bruxo. Foi buscar leitores de cartomante. E ele virou as costas para Deus. Deus tirou ele do poder. Sansão teve um plano tremendo de Deus. Uma pessoa que foi separada, ungida no ventre, de pais sacerdotes, que ungiram, separaram ele. O que ele fez? Desistiu, saiu do caminho, foi para a prostituição. Ele errou no caminho. E Deus é fiel para cumprir o processo, mas ele pagou com a vida. Ele sofreu demais, toda vergonha e humilhação que alguém podia sofrer. Sansão sofreu. Por quê? Porque fez tudo errado. Não adianta crer no processo, não adianta ficar aí se você faz tudo errado. Não adianta. Se você não consertar, se eu não consertar, a gente fica empacado. E se não consertar a tempo, vai se perder. Mas Deus é fiel para cumprir a promessa. E Sansão pagou, cumpriu a promessa, morrendo, mas pagou, mas cumpriu. Não, que a gente não precisa morrer e pagar com tanta vergonha e humilhação para alcançar o propósito de Deus nas nossas vidas, amém? E se às vezes você foi essa pessoa que foi jogada no poço, ainda continua lá, Deus vai te tirar hoje em nome de Jesus. Porque hoje é o dia do resgate. É o dia da restauração, é o dia que o Senhor vai te restituir. Em nome de Jesus. Parece que restituição ficou uma palavra tão cansativa, tão saturada, mas não. É promessa de Deus. Redenção, restituição, restauração. É cumprimento de promessa. E Deus não desiste de nós. A gente é que desiste às vezes. Mas está no tempo de falar, Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Eu abortei o processo. Eu pequei no caminho. Fui eu que fui culpado dessa perda. Tudo que eu perdi na minha vida foi culpa minha. E às vezes eu fico com dó do diabo, porque põe tudo culpa no diabo. O diabo não presta, não vale nada. Mas às vezes a gente que fez por onde, nem é culpa de Deus, nem do diabo também. Às vezes é você que tem que sair do caminho, eu que tenho que sair do caminho para Deus trabalhar na nossa vida. É religiosidade, é mente cauterizada, é coisa que o diabo colocou e que está aí até hoje na sua cabeça, você acha que tem que viver na miséria. Aquele espírito, né, da Igreja Católica de autocomiseração, de pagar penitência. Eu tenho que pagar porque eu... Não, tem que só se arrepender e pedir perdão. E o Senhor restitui, perdoa, amém? Então vamos cantar para encerrar mais uma música que diz assim, é o Sonho de Deus, a Ludmila Feber. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Oh, aleluia, xarabalacheri andalamanás. Restaura, Jesus, restitui, Pai. Em nome de Jesus. O que vem para tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras, que ataque é capaz de fazer-te olhar para trás e querer desistir. Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé.
cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste, como um contra-ataque do mal, a dor de uma perda, ou a dor da traição, uma quebra de aliança, que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. Num escape, num descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, num escape, num minuto, a recompensa vem. Sem demora. Amém? Aleluia, Jesus.